Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mentor. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Toledo e eu estou aqui para poder contribuir com você que já tem o próprio negócio de mentorias, para você que tem uma expertise que pode ser valiosa para outras pessoas que vivem hoje um desafio que você já superou. Ou você que simplesmente busca se desenvolver, busca conteúdos relacionados a negócios, a vendas. E hoje a gente vai começar conversando um pouquinho sobre isso, sobre o que é venda, porque eu ainda vejo que é um grande bloqueio para muitas pessoas, inclusive pessoas que trabalham com mentorias, porque eu sei que às vezes você olha e fala, pô, mas eu vou oferecer mentoria, não adianta eu forçar, né? E muita gente acha que vender é forçar. Pessoal, venda nada mais é do que despertar consciência e resolver problema. Então, se você tem hoje uma solução na mão que pode tornar a vida de alguém melhor, mais fácil, mais lucrativa, e você não vende para ela, você não oferece com assertividade, você está deixando de multiplicar talento, deixando de fazer um bom dinheiro, deixando de impactar vidas. Então, quando a gente olha para a habilidade de vender, eu vejo que é muito sobre tirar as pessoas do piloto automático, é muito sobre trazer uma solução para a pessoa que definitivamente ela está precisando, mas o dia a dia, a correria dela não tem permitido com que ela enxergue. E o mais interessante, e ali especificando um pouco do mercado de mentoria, né, é que a pessoa, ela tende a seguir a vida dela daquela mesma forma, esperando um resultado X, fazendo Y, né? Eu falo que muitas vezes, imagina você, mentor de advogados, e aí você vai se deparar com centenas, talvez milhares de advogados que gostariam de ir para lá. Lá é o destino que eles querem, mas sem perceber eles estão indo para lá. E se não for a sua abordagem, a sua mentoria, a tendência é que ela passe a vida toda assim, achando que tem algo de errado com ela, mas não tem. O que está errado é o que ela está fazendo. E você, como mentor, você que já passou por esses desafios, pode estender a mão para essa pessoa, entre aspas, salvar a vida dela e ser muito bem pago por isso. Então, quando a gente fala sobre venda, é sobre quebrar o piloto automático. Só que saiba, o piloto automático hoje está forte. Então, é importante que você seja, sim, mais firme. Eu aprendi com o Caio Carneiro que em venda você sempre erra para mais. Se você está na dúvida, aborde mais pessoas. Se você está na dúvida, seja mais intenso. Se você está na dúvida, é sempre mais. E eu vejo que mudar a sua visão, dar um shift na mentalidade de que o foco está na pessoa. Você ter uma relação comercial quando se tem um bom produto, e aqui sinceramente serve para produto físico, serve para mentoria, para serviço, quando você verdadeiramente tem um bom produto e você vende para alguém, isso muda a sua vida? A comissão ou enfim, o quanto você ganha vai mudar a sua vida? Não vai. Mas se aquela pessoa verdadeiramente utilizar, se aquela pessoa usufruir do seu produto, a vida dela pode mudar? Essa é uma pergunta interna. Se responda isso, a vida da pessoa vai mudar? Imagina que você é um médico que trabalha com longevidade. Se você não vender para aquela pessoa, talvez daqui a alguns meses ou alguns anos ela tenha um sério problema de saúde. Talvez ela não tenha a vitalidade para poder viver e se divertir com os netos. Caso você consiga vender com assertividade para aquela pessoa, a vida dela pode mudar. A sua vai ter mudado? Não. Você vai ganhar dinheiro ali da consulta, do programa, enfim, mas a vida daquela pessoa pode mudar drasticamente. Então eu vejo que quando a gente tem esse tipo de posicionamento, essa clareza de que é uma relação completamente assimétrica e é muito mais sobre a pessoa do que sobre você, isso impacta diretamente no seu ticket, isso impacta sobre aquela questão de mas eu vou abordar as pessoas, mas eu vou falar com as pessoas. Se você não falar, talvez ela siga andando em direção ao precipício. E se você fala, você tem a possibilidade de ajudar essa pessoa a mudar de direção e vir para algo que já é mais relacionado ao propósito dela. Ela só não percebeu que ela está no caminho errado. E às vezes ela até percebeu, sinceramente, mas entenda que o mentor, ele é mais do que mentor. O mentor, ele tem alguns papéis na vida do mentorado.
E um dos papéis é de ser treinador. Eu lembro um testemunho na minha imersão que um dos meus mentorados disse que o Léo é o Bernardinho da mentoria. Claro que a metodologia ela é muito importante, mas o que eu estou querendo dizer é que você como mentor, você também está acompanhando, você está, entre aspas, treinando aquela pessoa. Existe um prestar de contas, existe uma accountability, né? Então esse simples prestar de contas, essa liderança, porque de novo, o mentor também é líder, né? Já muda a vida muitas vezes da pessoa, porque ela sabe muitas vezes o que ela tem que fazer, ela não sabe muito bem o como, ela não tem ninguém acompanhando ela para que ela implemente aquela mudança. Então tenha essa visão, inclusive porque eu vejo que muitas pessoas falam, mas será que eu tô pronto para começar a vender mentoria? Eu não sou tão bom assim, tem pessoas muito melhores do que eu. Gente, sempre vai ter. Só que presta atenção aqui, quantas pessoas trabalham hoje com mentoria financeira? Milhares. Tá, mas espera aí, se o Thiago Nigro, o primo rico, tem um programa com as maiores referências, que ele entrevista as maiores referências do mundo em finanças, e é super barato, sei lá quanto que é, 50, 100 reais por mês. Por que a pessoa compra a mentoria financeira do fulano que acabou de começar? Porque venda muitas vezes, principalmente de novo nessa vertente educacional, é também muito sobre identificação, meu amigo, minha amiga. Não importa que tem um dentista que é maravilhoso, que meu Deus... Cara, tem gente que vai preferir comprar de você. Então tudo isso muitas vezes são desculpas que a gente cria para não fazer o que tem que ser feito, para não fazer o que a gente já sabe que é a nossa missão, porque a nossa missão aqui na Terra é poder multiplicar talento, é poder governar sobre a nossa vida, é poder influenciar outras pessoas, só que óbvio que é muito mais fácil ficar no sofá deitado vendo Netflix. Mais fácil, entre aspas, né? Porque é aquela história, se você fizer o que é fácil, sua vida vai ser difícil, se fizer o que é mais difícil, sua vida vai ser mais fácil. E voltando na questão da venda que eu estava dizendo, sobre o médico, por exemplo. A venda, ela inclusive aumenta o engajamento e o comprometimento do seu paciente para com o protocolo, para com o tratamento. Porque, de novo, venda é sobre despertar consciência, é sobre trazer a solução. Então, se a pessoa ela começa um programa e ela não tem tanta clareza, ela não foi persuadida ao porquê vale a pena pagar aquele preço, porque, fato, a pessoa começa um programa de emagrecimento, a pessoa que começa um processo de coach, ela vai ter que pagar um preço, é difícil, tudo antes de melhorar piora. Se você não vender claramente para ela, a tendência é que ela não se engaje. Então, meu amigo, minha amiga, você que está buscando fugir da venda, eu preciso que você entenda que a venda faz parte da entrega. A sua entrega já começa no processo de venda. Quando você vende bem, o engajamento desse cliente é muito maior, o resultado dele é maior, o testemunho é maior, o boca a boca é maior. Então eu bato nessa visão porque venda impacta todas as áreas da sua vida, inclusive você. Porque uma coisa que eu aprendi a fazer muito bem, hoje, as pessoas falam que eu sou disciplinado. Só que a minha disciplina, ela vem de eu ter me vendido a visão do porquê que valia a pena implementar aquele novo hábito. Então tudo é sobre venda. E eu tô batendo nessa tecla de novo, porque eu vejo quantas pessoas deixam de cumprir suas missões, têm conteúdos maravilhosos, uma jornada maravilhosa que poderia fazer a diferença para muita gente, mas simplesmente por ter esse bloqueio com venda, acaba não multiplicando os talentos. E o pior, ainda reclama do outro, que às vezes não tem tantas pós-graduações como você, mas está ganhando 10 vezes mais. Por quê? Porque ele vende. Amigo, minha amiga, se ele vende, ele está multiplicando talento. Se ele está multiplicando talento, ele merece ganhar muito mais do que você. Percebe? Então, disso eu venho para um novo passo aqui. Venda ativa. Eu estava outro dia num evento ali com o Flávio, com o Caio e com o Joel, onde eles estavam vendendo o Klex, né? E aí o Flávio, ele pediu que levantasse a mão alguns empresários e tudo mais, e justamente para abordar o tema venda ativa. E aí eu me lembro que uma pessoa levantou a mão e ele falou assim: Flávio, hoje minha empresa, eu tô buscando expandir e tal, eu já faturo, eu não lembro exato, acho que era 5 milhões por mês, e cara, a gente tá buscando novos níveis de resultado, o que você me sugere? Aí o Flávio olhou e falou assim: tá, só para me situar,
Vocês fazem venda ativa? Ele falou, cara, não, a empresa já tem mais de 30 anos, a gente sempre entregou um bom produto e tal, então a gente nunca fez venda ativa e particularmente eu não gosto muito. E o Flávio falou assim, legal que você está fazendo 5 milhões, não importa o quanto você está fazendo, saiba que você poderia estar fazendo o dobro se você tivesse um processo de venda ativa. Então você que está me ouvindo, liberte essa visão. Eu vejo pessoas que são boas, que são comprometidas e às vezes que tem um ego que as poda, que eu me conecto e falo assim, não, Léo, mas eu já estou fazendo 200, 300 mil por mês com mentoria. E olha, nem faço call de venda, não faço abordagem ativa, tá deixando dinheiro na mesa. Léo, estou fazendo 10 milhões, tá deixando dinheiro, não importa quando você está fazendo. Se você não tem um processo de venda ativa, você tá deixando dinheiro na mesa. E às vezes a pessoa fala assim, Léo, mas é que eu não me identifico muito com isso. E aqui, eu sou um pouco, exagerado, talvez um pouco firme demais. Pessoal, sinceramente, você é dono da sua vida. Então, quem toma as decisões da sua vida e do seu negócio é você. É igual a pessoa que olha e fala assim, não, eu entendo que comer batatinha frita com cheddar, hambúrguer, Coca-Cola e sorvete todo dia vai fazer com que eu não tenha disposição, com que eu passe talvez os últimos meses da minha vida no hospital, com que eu não viva junto com os meus netos. Eu entendo tudo isso, mas ainda assim eu decido comer. Maravilhoso, tá tudo bem, eu não tenho o que eu fazer. É uma decisão consciente e intencional, sua responsabilidade, suas consequências e tá tudo bem, não tenho o que eu opinar, não tenho o que eu falar. É igual a venda ativa. Léo, eu entendo que eu vou deixar de multiplicar talento, eu vou deixar de impactar vidas, eu vou perder lucratividade, com isso eu vou ter que trabalhar mais para ganhar menos e com isso eu vou ter menos tempo com a minha família. Eu entendo que eu vou ser, menos reconhecido, que eu vou ter menos dinheiro, que eu vou viver menos experiências, que eu vou ter menos tempo e para mim tá tudo bem. Eu prefiro não fazer venda ativa. Maravilhoso, tá tudo certo. Agora, amigo, amiga, você olhar para mim e falar que não curte muito e por isso você não vai fazer, mas que tá tudo bem, porque você encontrou uma outra metodologia do gênio da lâmpada, isso não existe, você tá se enganando. E de novo, por isso que eu tô batendo tanto nessa visão da venda, para que você entenda o quanto que venda muda a vida das pessoas. Para que você entenda que não tem vergonha em buscar potenciais clientes para aquilo que você tem a oferecer, principalmente tendo algo transformador. Vergonha deveria ter em enterrar talento, porque já está na Bíblia, servo infiel. E de novo, ficar ali, não, Léo, mas eu gero conteúdo. Ok, legal, maravilhoso. Só que e se eu te falar que 85% das minhas vendas, mesmo as do inbound, ou seja, mesmo pessoas que chegam no meu perfil, são de abordagem. A pessoa, ela chega, ela segue, ela bate palminha, mas ela não te manda, oi, tudo bem? Olha, eu quero comprar seu produto. E se você não abordá-la, talvez ela não compre nada e a vida dela continue como ela está. Talvez você desperte a consciência, ou seja, você até esquenta esse cliente para outro que aborda vender. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero que você entenda que se você não faz venda ativa, você está errado. E não tem problema em estar errado, desde que você esteja consciente das consequências e tenha intencionalmente tomado essa decisão. E aí eu trago isso, eu estava num evento esse final de semana, porque uma pessoa me perguntou, né? Pô, Léo, qual que é a sua visão sobre o tráfego pago? Pensando em mentoria, tá, gente? Vamos lá. Especifico aqui, pelo amor de Deus, o que eu quero trazer é sobre mentoria, não é uma verdade absoluta e principalmente é o que eu quero contribuir com vocês para que vocês tomem as suas decisões. Tem um mentor meu, né? Mentor virtual, Jim Rohn, ele fala be a student, don't be a follower. Ou seja,
Seja um estudante, não seja um seguidor, uma pessoa que simplesmente aceita o que ouve, aquela é a verdade absoluta e tá tudo certo, não importa quem tá falando. Então, voltando aqui, né, tráfego pago. Depende do nicho, depende do tipo de produto, depende do ticket médio, depende de um monte de coisa. Aqui eu estou respondendo para vendas de mentoria de alto ticket. Léo, o que é alto ticket? Gente, acima de... Assim, teoricamente acima de 5 mil, mas para mim é acima de 10, tá? Acima de 10, 15 mil reais seria uma mentoria ali de alto ticket, beleza? O tráfego ele vai aumentar a sua exposição e ele vai fazer com que a sua vitrine seja mais vista por mais pessoas. Pessoas essas que muitas vezes você não vai ter braço para chegar com prospecção ativa. Então a primeira visão aqui é complementar. Vulgo, se você faz tráfego, ainda assim você tem que fazer prospecção ativa. E se você faz prospecção ativa, você pode ou não fazer tráfego. Se você não fizer, você também está deixando dinheiro na mesa. Só que aí entra também você analisar custo de oportunidade. Então vamos lá, vou discorrer sobre isso. Quando você expõe o seu produto a mais pessoas, é top, mais pessoas se interessam. A pergunta é, essas pessoas que estão se interessando e que chegam até você, elas são reais potenciais clientes? Ou elas só estão entupindo o seu funil de venda à toa? Elas só estão sobrecarregando o seu comercial à toa? Léo, mas dá para segmentar? Eu sei, mas começa a pensar comigo, será que essa segmentação vai ser tão efetiva? Vou dar um exemplo aqui do Klex, tá? Que é um programa de mastermind que está a 330 mil reais. Eles não rodam tráfego lá. Por quê? Porque eles são tontos? Não, porra, é o maior grupo de empresários do Brasil. Você acha que eles não têm know-how para rodar? Tem. Mas aí a gente começa a pensar, né? Hoje a população brasileira, se você dividir ali em 12 vezes, aí vamos colocar que a parcela seja 30 mil reais. Quantos por cento do Brasil ganha 30 mil reais por mês? Eu acredito que menos de 5%. Aí eu pergunto, quantos por cento da população brasileira teria disponibilidade para investir 30 mil reais por mês, por um ano, para um grupo de mastermind? Sacou? Então, assim, sei lá, acho que se eu fosse jogar aqui uma estimativa, deve ser um a cada. ah, Talvez um a cada 200 mil pessoas, um a cada 50 mil pessoas, sei lá, tem esse nível de consciência, esse interesse, essa disponibilidade financeira. Então, por melhor que seja a segmentação, é muito, 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 muito específico. E eu não estou dizendo que não funciona, funciona. Só que quando eles começaram a colocar na ponta do lápis o quanto de tempo, energia e dinheiro que aquilo demandava, versus outros canais de captação, como por exemplo a prospecção ativa, como por exemplo lançar um programa de Member Get Member, ou seja, outros clientes trazerem outros clientes, com relação a referido, né, trabalhar indicações intencionalmente, aquilo começou a não valer a pena. Então não quer dizer que o tráfego não gerou, não geraria vendas. Gera, mas e o custo de oportunidade? Entendeu? Então, uma coisa que eu aprendi com pessoas muito bem-sucedidas é esse conceito do custo de oportunidade, porque existem infinitos bons negócios, existem infinitos lugares que eu poderia fazer 100 mil reais. Ok, mas quando eu penso em tempo e energia que eu tenho que colocar, e eu comparo com uma mentoria, por exemplo, eu olho e falo, olha, esse projeto é muito interessante, mas compensa muito mais eu pegar esse tempo que eu ia ter que dedicar e focar na mentoria mesmo, entendeu? É só um exemplo que eu estou trazendo para vocês. Então, voltando à questão do marketing, do tráfego, gente, marketing indispensável, né? Quanto mais você tiver presente, gerando valor, conteúdo, obviamente, mais os clientes vão lembrar de você. E o tráfego, ele te ajuda muito nisso. Só que eu preciso que você compreenda que o marketing não gera venda. O marketing, o tráfego traz as pessoas, o que gera venda é venda. Então, voltando, quando eu olho para as minhas vendas até aqui, foram raras as vendas que vieram, por exemplo, de um formulário de aplicação direta que veio de um anúncio. Sacou? Tipo assim, a pessoa viu um anúncio meu no Instagram, ela clicou, foi para a página, preencheu o formulário de aplicação e comprou. O mais comum é o quê? Usando o tráfego aqui, tá? O mais comum é eu pegar um conteúdo interessante,
Às vezes você está vendo um corte desse, é um conteúdo interessante que foi cortado para distribuir conteúdo, espalhar o que eu tenho a contribuir, as pessoas me seguem, me acompanham, elas são abordadas ativamente, ou seja, a gente vende para elas e a partir disso ela compra ou não, entendeu? Então, eu acredito muito mais, pensando em mentoria, num gerar conteúdo, impulsionar, turbinar esses conteúdos, trazer seguidor novo e fazer um social selling, que é abordar essas pessoas, entender onde elas estão, para onde elas querem ir e trazê-las para uma reunião, do que propriamente dito o formulário direto de aplicação. Léo, você está dizendo que não funciona? Não, não é isso. Eu só estou dizendo que quando eu olho para ROI e tudo mais, principalmente produtos de alto ticket, eu gosto bastante, tá? Léo, você roda formulário para tráfego direto? Sim. Você roda tráfego, aliás, para formulário direto? Sim. Mas muito pouco, muito mais para que as pessoas continuem lembrando de mim. Aqui eu vou falar uma frase que eu adorei do Alfredo Soares. Eu ouvi ele dizendo que o vendedor que mais vende não é aquele que grita mais alto, é aquele que sussurra mais vezes no ouvido do cliente. E aí eu fecho o nosso bate-papo de hoje falando sobre acompanhamento, falando sobre follow-up, que nada mais é do que o processo de você acompanhar o seu cliente do ponto zero até a venda. E é muito interessante porque eu sempre aprendi que a fortuna está no follow-up. Quando você está vendendo, por exemplo, pessoal, sei lá, você vai vender um livro, você vai vender um curso de R$1.000, R$2.000, a pessoa viu, gostou, comprou. Agora, quando você está vendendo, por exemplo, um imóvel de 10 milhões de reais, de 2 milhões de reais que seja, dificilmente a pessoa vai ver e no primeiro bate-papo ela vai comprar. Ela geralmente vai falar, pô, legal, agora eu preciso pensar, agora eu preciso ver como que eu vou pagar, a gente precisa discutir as formas de pagamento, eu preciso trazer minha esposa, eu preciso orar, eu preciso sei lá o quê. E é óbvio que a gente pode fazer um episódio falando sobre objeções, né? Eu falo que a objeção pro vendedor, e veja-se como o vendedor, ela é pare ao sangue pro médico, a graxa pro mecânico, mas em algumas vezes, realmente a pessoa não vai decidir ali, por melhor que você seja em controle de objeção, ela precisa pensar, ela precisa refletir, ela precisa ver outras oportunidades e assim sucessivamente. O grande ponto é você entender que a fortuna está no acompanhamento. O acompanhamento nada mais é do que você manter uma cadência de contatos até que você tenha uma resposta daquele potencial cliente. No fim, gente, isso não quer dizer que vai ser sim a resposta. Você só precisa de uma resposta. Porque se você você investe o seu tempo, sua energia, você deixa de estar com a sua família para ir mostrar um imóvel, para fazer uma reunião de venda, e você deixa essa pessoa embora sem te dar uma resposta, isso é um alto desrespeito, sacou? Você não está respeitando o seu próprio horário, que você investiu o seu tempo, o seu ativo mais valioso, e você não exige uma resposta, isso não faz sentido nenhum. Então, às vezes a pessoa fala assim, Léo, mas eu vou ser chato se eu ficar chamando ele. Não é ficar chamando sendo repetitivo, é simplesmente falar, filho, você quer ou não quer? Né? Só que de uma forma educada, só que entendendo que muitas vezes para que a pessoa tome a decisão sim ou não, ela precisa estudar, ela precisa refletir, ela precisa pensar. O seu papel como vendedor é ajudar a pessoa a pensar. E aí, eu acredito que as principais chaves que eu tenho para deixar para você com relação a acompanhamento é que no mês passado eu vendi mais de 400 ou 500 mil reais para pessoas que vieram de processos de venda de mais de um mês, alguns de mais de um ano, certo? No mês de junho, ou seja, mês retrasado, foram mais de 600 mil. Então, praticamente todos os meses eu vendo 300, 400 mil reais para pessoas que eu apresentei há 3 meses atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Aí eu começo a te perguntar aqui, como está seu processo de acompanhamento? Você faz reativação de cliente, reativação de paciente, reativação de mentorado? Você retoma o contato com pessoas que ficaram de pensar? Com pessoas que no ano passado disseram que não era o momento para elas? Amigo, amiga, a vida muda rápido.
Então, às vezes você falou com a pessoa, eu quero morrer, eu tô em agosto hoje gravando esse vídeo com vocês. Eu falo assim, e aí, como que estão as coisas e tal? E o fulano? Ah, não, Léo, o fulano eu já falei ano passado com ele. Falou, amigo, mas então em agosto, ano passado era outra vida, sacou? Então eu vejo que essa percepção de urgência, de velocidade da vida, ela é muito importante. E aí a primeira chave de acompanhamento é a organização. Você precisa se organizar. Se você não tiver um CRM, uma planilha, um bloco de nota, um Google Agenda, sei lá, tem um monte de ferramenta que você pode usar. Para mim, pensando em eficácia e simplicidade, para quem está num momento mais inicial, é planilha do Excel, sacou? Você faz reunião com a pessoa, anota o que ela te falou, anota o que ela mais gostou, anota as objeções, por que ela não começou ainda, e coloca a data do próximo contato. Já lembra, nunca sai de uma reunião sem agendar a próxima. E aí você vai ajudar a pessoa a pensar. Como? Compartilhando materiais que ajudem ela a pensar. Se for um material seu, maravilhoso, melhor ainda. Tem gente que eu mando esse podcast aqui, que tá pensando, assim, legal, fica ouvindo meu podcast aí. Pô, é uma forma de acompanhamento, a pessoa tá sempre lembrando de mim, eu tô sempre gerando valor, ela sempre tá lembrando do assunto, tá aumentando o nível de consciência dela, e em algum momento ela se sente pronta e ela me chama, ou eu chamo ela de novo, porque eu vou chamar, entendeu? Então você ter um material para manter o nível de consciência alto, para manter a pessoa quente, entre aspas, é muito importante. Então, pensando ali no fluxo inicial de venda, primeira reunião, se a pessoa não fechou, jogou para follow-up, mandou material para ela pensar, já deixou a próxima reunião agendada. A partir disso, se o processo vai se alongando muito, a pessoa vai demorando para responder e tal. Eu acho que assim, a chave é sinceridade, gente. Seja sincero, fulano, tudo bem? Cara, olha, eu tô retomando contato com você, porque quando a gente conversou, você me disse que. Isso é maravilhoso. Você me disse que. E aí você pega coisas que a pessoa te falou lá na reunião de venda, na fase de diagnóstico, e você fala, você me disse que você estava cansado de cobrar o ticket que você está cobrando, que você estava cansado de atender com plano de saúde, que você está com o desejo de mudar tudo isso. Eu vejo quanto que eu posso te ajudar. Tô aqui, mas cara, tá bem difícil de a gente se comunicar. Você tem interesse ou não? No processo de follow-up, eu gosto de falar que ou a pessoa compra, ou seja, ou ela me fala sim, ou ela me fala não, e tá tudo bem, gente. Você vai ouvir mais não do que sim. Tá tudo bem a pessoa me falar não, inclusive eu facilito o não, para eu seguir minha vida e ela dela. Então, ou é sim, ou é não, ou é bloque. Bloque é o quê? Me bloquear. Né? Claro que é uma brincadeira, mas no fim das contas eu preciso de uma resposta, sim ou não. Entendeu? Ou, tipo, me chama daqui 6 meses, ou não agora. Tá tudo bem, tudo isso é resposta. O problema é não dar resposta, tá? Então, follow-up, organização, cadência de contatos, né? Retomar o contato de tempos em tempos, e mesmo que a pessoa te dê uma negativa, você pode voltar ao contato com ela, só que aí você espaça mais, seja 90 dias, 180 dias, depende um pouco do seu nicho, tá? Ter conteúdos para ajudar a pessoa a pensar, ser sincero e desenvolver a habilidade de promover. Isso aqui é maravilhoso. Trazer fato novo e promover. O que é promover, gente? Promover nada mais é do que você trazer algo novo para aquela pessoa como uma solução para o que ela está buscando. Então, eu vou te dar um exemplo. A pessoa me fala que ela está com foco. Boa, vou até tomar água para falar essa. Eu sento com a pessoa e ela me fala que ela busca criar o próprio programa de mentoria, que ela está muito comprometida, que ela vê o quanto que ela pode agregar na vida das pessoas, que ela vê o quanto que isso pode ser lucrativo para ela, que ela busca mais escala, que ela está um pouco cansada só do negócio tradicional ou só do presencial, enfim. E aí disso eu pego e falo assim, fulano, show de bola, eu te entendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você tá de agenda nos dias 15 e 16 de novembro? Aí a pessoa fala, pô, Léo, vi aqui, é feriado e tal, tô livre, por quê? Ótimo, é o seguinte, nos dias 15 e 16 de novembro vai acontecer a terceira edição da Imersão SHP. Vai ser uma experiência ímpar aqui em Alphaville. São 2 dias de imersão, onde você acessa todos os pilares da nossa metodologia, que tem feito tantas pessoas romperem os 6 dígitos de lucro no mês, que você acessa uma metodologia que vai te permitir ter previsibilidade, governo sobre o seu negócio, clareza sobre o seu negócio. A gente vai conversar muito
sobre a parte de posicionamento, para que você tenha um posicionamento intencional, para que você se conecte com as pessoas certas, para que você lide com os clientes que vão tirar mais valor do que você entrega, que vão te pagar mais, que vão te dar menos trabalho. A gente vai trabalhar muito esse posicionamento, essa geração de conteúdo. Depois, a gente vai trabalhar muito a formatação de um produto ideal para você. Um produto que te permita ter definido um mecanismo único, ou seja, definir o que você tem de diferencial que te tira da concorrência por preço. A gente vai formatar uma esteira de produtos, definindo preço, definindo tempo de acompanhamento, número de encontros. Existe toda uma metodologia que a gente segue para você conseguir escalar essa entrega, definir uma metodologia clara que te permita ter conceitos gravados, ter implementações individuais para fazer a diferença na vida do seu aluno e um acompanhamento em grupos. Então você consegue ter muita escala dentro dessa esteira de produtos, cobrar um alto ticket. Depois nós vamos trabalhar juntos processos de vendas, canais de captação que te permitam ter mais previsibilidade e um processo de venda que te permita não só aumentar a sua conversão, como também estruturar um time comercial que realmente converta, que realmente te traga previsibilidade. Não à toa, hoje quase 50% das minhas vendas não sou eu que faço, né? Então a gente trabalha muito forte nisso. E depois olhamos para a parte de escala, performance, que é onde a gente trabalha rotina pessoal, onde você vai se desenvolver como maior ativo da sua empresa, a parte de gestão pessoal, gestão da empresa. Então, é basicamente do ponto zero a múltiplos 7 dígitos por mês que você vai poder construir nesse evento em Alphaville, dia 15 e 16 de novembro. Eu sei que você é empresário, que você é mãe, tem pouco tempo, às vezes você não consegue, né, sentar para assistir um conteúdo e tal. Cara, são 2 dias, você vai reservar 2 dias, você sai de lá com esse livro aqui, ó, que é, tudo que você precisa para estruturar seu negócio. Você já sai com muita clareza, você vai acessar uma ambiência diferenciada. São anos de vida que você economiza em 2 dias de imersão, dia 15 e 16 de novembro. Bora participar? O que eu fiz, gente? Eu acabei de promover o meu evento para você que está me ouvindo. Inclusive, se fez sentido, me chama, @LeoToledo, e fala: Léo, assisti o podcast onde você falou sobre a imersão e eu tenho interesse em saber mais. Te aviso lá, tá? Mas o que eu fiz aqui, né? Eu promovi a minha imersão. Ou seja, eu pensei numa persona que está aqui atrás da câmera e eu promovi para ela uma imersão que vai ajudar ela a economizar tempo, energia e dinheiro para escalar o negócio dela de mentorias. Eu poderia ter promovido esse livro, eu poderia ter promovido uma call individual comigo, eu poderia ter promovido um workshop que eu fiz recentemente, eu poderia promover esse podcast. Então isso é promover, só que eu vejo as pessoas fazendo um follow-up tão morto que dá desespero, gente. Pelo amor de Deus. Você vai lá, você vai fazer o follow-up e você fala assim, não, vai vendo os conteúdos, vai dando uma olhada no meu podcast, porra, você tem que gerar valor. Hoje o ativo mais valioso é tempo, é atenção. Então você promover, você despertar na pessoa o interesse de consumir aquilo que você está enviando. E essa é uma das chaves de ouro do follow-up. Ter cadência para que a pessoa sempre lembre de você, promover para ela algo, um conteúdo, um bônus, um evento ou qualquer coisa nesse sentido, para que ela sempre esteja lembrando de você, tá bom? É isso, espero que tenha agregado, quero que você saiba que se você aplicar o que você está ouvindo aqui nesse podcast, ouça todos os capítulos, compartilha com pessoas que você conhece, que buscam, né, estruturar o próprio programa de mentoria, mas vocês já viram que a gente trabalha aqui muito além do que só mentorias, né? Então muitas pessoas que são empresários, que trabalham com venda, com serviços de alto valor, deveriam estar ouvindo tudo isso. Compartilhe com quem você conhece e bora pra cima até o próximo episódio, tá bom? Valeu, pessoal!